A farsa caiu. Lula tentou usar a conversa com Trump como trunfo político. Mas a verdade veio à tona. E quem revelou tudo foi Eduardo Bolsonaro. Em uma declaração certeira, Dudu acabou com a comemoração da esquerda e expôs tudo que está por vir. Eu estou vendo gente da direita, às vezes, caindo em narrativa da grande imprensa. Gente que a todo momento diz, agora acabou, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já eram. Igual foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando o Trump fez um elogio ao Lula e depois, na verdade, encurralou o Lula para encontrá-lo e acabou resultando agora estarmos nesse primeiro ponto de contato. Eu vou falar sobre isso. Mas, de cara, já posso dizer para vocês, há motivos para comemorar. E eu vou explicar, vocês vão ver. Uma lembrança de dias antes da eleição do presidente Trump, em novembro do ano passado, o Lula declarou apoio à Kamala. E ele falou essa pérola aqui, né, que os Estados Unidos, fala até na Folha de São Paulo para não dizer que é mentira, né? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Isso aqui tem menos de um ano. Então, daqui você extrai uma conclusão, que não vai fugir dessas duas alternativas. Ou o Trump é uma pessoa horrível, e o Lula não tem problema com isso, né? Em lidar com uma pessoa horrível, caracterizada pelo próprio Lula como nazista, ou o Lula está mentindo, o que também não seria de surpreender ninguém. Mas ou ele é uma pessoa que lida com gente horrorosa, sem problema nenhum, e ou ele é uma pessoa que mente descaradamente. Mas o que você não sabe é o que o Trump respondeu quando o Lula pediu para ele a redução de tarifa. Certamente, se fosse uma vitória, o Lula já estaria cantando. Mas, ao contrário disso, o que a imprensa fala? A grande imprensa já vem falando, Eduardo, teve uma chamada telefônica. Será então que o Trump pode tirar as sanções, inclusive individuais, que foram implementadas recentemente, né, impostas contra autoridades brasileiras? Então, olha só o nível do devaneio. Depois de quase um ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória, pelo amor de Deus. E tem uma chamada telefônica, inclusive com Lula recusando o encontro pessoal do Trump, que o Trump ofereceu publicamente lá nas Nações Unidas. Primeiro, o Lula falou que estava com a agenda muito cheia. O Trump disse, então, que semana que vem ocorreria um encontro presencial, mas o Lula, vaidoso que é, estava com medo de tomar uma puxada de orelha, o chamado efeito Zelensky, e arregou. Conseguiu essa chamada telefônica e ainda assim acham que há motivos para comemorar. Secretário de Comércio, que eu vou deixar o vídeo rodar para vocês aqui com a opinião dele. Do Marco Rubio, secretário de Estado, como interlocutor. Com a indicação do Rubio, é que a parte política tem uma relevância muito grande. Que esse fator político vai estar sobre a mesa de negociação, mas tem outros temas. Então, repara, enquanto uma parte da imprensa fala que não haverá fator político, ministros celebram porque Trump não falou da parte política, esqueceu, ignorou o Bolsonaro, dizem eles. Por outro lado, a indicação de Marco Rubio sinaliza que não haverá como sair da parte política. Olha os fatos. Eu postei essa imagem aqui. Ontem. Vamos dar uma olhadinha nela. Quem foram os escalados para tratar das questões comerciais com a União Europeia? Está ali, ó. Estados Unidos, representante comercial Jamieson Greer. Para a China, né, você tem ali o Scott Bessent, com certeza também, tomando conta dessa negociação, o chefe comercial do Trump, o Greer de novo. E lá embaixo, no subtítulo, você também tem a presença do Scott Bessent, que é o 01, secretário do Tesouro norte-americano. E para o Brasil, ou seja, União Europeia, China, perfis comerciais, né, técnicos. E para o Brasil, um perfil político, que a própria imprensa chama de o mais ideológico de todos, com Marco Rubio. E aí eu tenho que dizer para você que é verdade. Eu, particularmente, compartilho muito da visão de mundo do Rubio. Ao contrário do que a Sadi colocou no artigo dela, o Rubio, ele não é o meu interlocutor. Quem dera eu, esse simples brasileiro, ter um secretário de Estado norte-americano sendo meu interlocutor. Olha, é um devaneio sem precedente na história da imprensa. Quando eles me jogam lá para cima,
é só para depois me puxar mais forte para baixo. Mas eu sei lidar com isso. Eu estou ok com isso. E é por isso que eu posso vir aqui a público dizer, olha, o Rubio não é o meu interlocutor, ele não trabalha para mim. Muito pelo contrário, nós aqui é que tentamos humildemente dar alguma contribuição no trabalho desempenhado pela política internacional norte-americana, que é liderada pelo secretário Marco Rubio, e muito bem, né, complementado com as visões de Christopher Landau, que vocês que me seguem na Rede X devem conhecer muito bem, compartilhei diversos tweets dele, né, dentre outros atores ali dentro do State Department. Então, repare que o Marco Rubio, sendo posto como o agente para essa negociação, isso por si só já tem um recado muito forte. Deixa eu até terminar de ver aqui o vídeo final do Weber. Políticos relevantes. Mas tem outros temas políticos relevantes, que vão envolver, por exemplo, o papel do Brasil na América Latina, o papel da China na América Latina, as questões relativas, por exemplo, à liberdade de expressão, as questões relativas a outros temas políticos regionais que vão estar muito mais na mão do Rubio, ou vão ser muito mais temas do Rubio do que de outros secretários. Ah, então haverá política na mesa de negociação. Creio, porque na verdade, gente, aqui são especulações. É a opinião de cada um. Aqui o Weber Barral, ele é ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Tá? Posso dizer particularmente não conheço, mas ao que parece é uma opinião técnica, diferente da opinião militante de redação. E ele finaliza. É interessante notar que nas outras negociações, por exemplo, com a China, está sendo liderado pelo Bessent, que é do Tesouro, junto com o Lutnick. Com a União Europeia está o Lutnick com o Gria, que é o USTR, o secretário de Relações Comerciais. Nesse caso, não. Nesse caso, a liderança é do Rubio e isso diz muito sobre a relevância dos temas políticos. Perfeito. E vocês aí, vocês conhecem o Marco Rubio? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Eu sei que de boa parte dos brasileiros ele é conhecido, mas ainda dentro da direita, por óbvio, né, por compartilhar a visão de mundo muito igual à nossa, de levantar as bandeiras da liberdade, ser contra a censura, sempre dar opiniões contrárias ao regime escravocrata cubano, à narcoditadura do Nicolás Maduro. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma sequência de tweets do Marco Rubio, para, se por acaso você não conhecer, você entender melhor quem o Trump nomeou para intermediar essas negociações com o Brasil. Alguns tweets aqui, né, ainda são do tempo que ele era senador pelo estado da Flórida. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a holding deles, o Instituto Lex. Que isto sirva de aviso a quem ameaça os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. E aí, será que o Merval Pereira tem ou não tem razão para estar preocupado? As perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos, então ele faz questão de deixar público, né, o secretário de Estado norte-americano, que o Moraes é um sancionado violador de direitos humanos. As perseguições políticas do Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do STF do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Se o adequadamente tiver que passar por massagear o ego do Lula para que seja aberto esse canal de diálogo, o Trump é uma pessoa que pensa America First, o interesse dos americanos em primeiro lugar, ao contrário do Lula, que se recusa no primeiro momento a se encontrar com a maior potência econômica mundial por conta da sua vaidade. Mas não para por aí não, tem mais tweet aqui do Rubio. Opa. POTUS é President of the United States, tá? Então, é o presidente dos Estados Unidos, o US Treasury, que é o Tesouro norte-americano, comandado pelo Scott Bessent, que comanda, está embaixo dele, o OFAC, o Office of Foreign Assets Control. Então, Trump e Bessent sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, por meio do programa de sanções Global Magnitsky, por graves violações de direitos humanos. Que isso sirva de alerta a todos que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. Togas não oferecem proteção contra a justiça. Vamos lá, mais um aqui do Rubio. O presidente dos Estados Unidos deixou claro que em seu governo responsabilizará cidadãos estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. Aqui ele está falando
muito do caso da Flávia Cordeiro, tá? Cidadã americana que o Alexandre de Moraes mandou uma ordem de prisão contra ela devido a postagens dela. A política de caça às bruxas do ministro do STF do Brasil, Alexandre de Moraes, veja bem, ele repete a frase usada na carta do Trump, caça às bruxas, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura. Essa é uma palavra muito utilizada aqui nos Estados Unidos, tá? O Censorship Industrial Complex, o complexo industrial de censura. Tão ampla que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para atingir os cidadãos americanos. Vale lembrar que o Moraes toda hora tentava dar ordens às redes sociais para bloqueios mundiais, não só referentes ao Brasil também. Finaliza no último parágrafo, Marco Rubio. Portanto, ordenei a revogação imediata dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares diretos. Aqui, se não me engano, foi aquele fatídico dia onde foi decretada onde colocaram tornozeleira no Jair Bolsonaro e censuraram. Então, no mesmo dia, isso foi na sexta-feira, o Rubio revogou o visto de 8 ministros do STF, dentre eles o Barroso, que sentiu muito esse golpe. Mas não acaba por aí. O Rubio, ele é descendente de imigrantes cubanos. Então, ele, dentro de casa, ouviu os horrores da ditadura cubana. É por isso que ele conhece muito da estratégia comunista, inclusive de mudar de nome, de se chamar revolucionário, bolivariano, socialista, depois vai para progressista, mais atualmente. Mas, no fim, é tudo a mesma coisa, né? E ele bota aqui, finalizo com este post: Lula da Silva do Brasil é o mais recente, isso aí tempo que ele era senador, é o mais recente líder da extrema esquerda a encobrir a natureza criminosa do narco-regime de Maduro. Veja, o Rubio já fala em narco-regime, palavra que eu aprendi aqui com o Eduardo Bittar. Ele é que falou para mim: Eduardo, não é só uma ditadura, é uma narcoditadura. Os narcos, né, os traficantes de drogas, se apossaram da Venezuela. No mesmo sentido, o livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro, onde denuncia-se ali que até aeronaves militares e passaportes diplomáticos venezuelanos eram utilizados nas operações de tráfico internacional de drogas. E está ali o Rubio. Lula da Silva do Brasil é o mais recente líder da extrema esquerda a encobrir a natureza criminosa do narco-regime de Maduro, dias após se encontrar com o presidente Biden. Com a fraca política externa do governo Biden, os tiranos da nossa região se sentem encorajados a buscar apoio internacional. Ou seja, esse tempo o Rubio ele era secretário. Hoje, ele está na posição dessas autoridades que ele criticou no passado. E por que ele criticou? Criticou porque o Maduro era livre, leve e solto para fazer relações com o Brasil, para correr, para se fortalecer o regime, um regime que oprime, né, igual o cubano, que inclusive utiliza muito da expertise cubana, utiliza a fome como instrumento político. Enfim, este é o Marco Rubio. E aí eu pergunto para vocês, dia de vitória ou dia de derrota? Mas, pessoal, ânimo, vamos lá. Não caia, não tropece nesse engodo da imprensa. Há muito a se comemorar e eu tenho confiança de que o Marco Rubio vai saber bem desempenhar o seu papel sob a liderança do presidente Trump. You please stand up. The job you've done during a very tough period of time is just fantastic, and I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. Sagar and Aí, ó, quem não lembra aí do troca de camisas? E aqui é o Trump falando da minha indicação para embaixador. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment.